noite, ouvinte da 96,7 FM Universitária. Hoje, sexta-feira, 24 de abril de 2015, e começa agora o Educando Consciências, um bate-papo interativo sobre temas relevantes e atuais na sociedade. Aqui você encontra informação, discussão e conhecimento. E ao meu lado, como sempre, o professor Alessandro Façanha. Boa noite, professor. Boa noite, Alana Marvel. Boa noite, ouvinte da FM Universitária 96,7. Boa noite, professoras, convidadas. É um prazer estar novamente aqui nessa sexta-feira e hoje com uma temática extremamente relevante, não é isso, Alana? Isso mesmo, professor. Hoje, conosco aqui no estúdio, a professora Maria Majaci, doutora em Geografia e Análise Ambiental e coordenadora do curso de extensão Escola Sustentável e com Vida. E também aqui no estúdio, a mestranda em Desenvolvimento e Meio Ambiente, Elinara Barros, para falar sobre educação ambiental. Exatamente, Alana. A educação ambiental, que na verdade é uma temática que a gente já vem abordando há algum tempo. Na verdade, esse nosso projeto, dentre outras questões, aborda justamente projetos de sustentabilidade, e a educação ambiental, obviamente, está dentro desse contexto. Para iniciar, já agradecendo a presença de vocês, nós teremos um bate-papo aqui muito interessante, porque nós vamos pegar diversas vertentes, né? E eu gostaria de começar, Elana, na verdade, com o pensamento de um teólogo que eu tenho uma grande admiração, que é o Leonardo Boff, que é eclético, nas suas produções, e dentre as quais ele já conversou conosco, através das suas escritas, sobre a questão da sustentabilidade. E o que eu acho interessante, apesar de ser senso comum para muitos, é o que ele coloca em relação, de fato, ao planeta. Nós vivemos uma sociedade doente, o planeta está doente. As nossas ações, elas levam para essa, eu gosto de conceituar como epidemia planetária. E dentre os antídotos para isso, eu acho que nós temos a participação da mídia, aqui representada pela Elinara e por nossos produtores bolsistas, e a presença da escola. Eu percebo que essa dia de escola, mídia e, enfim, trabalhando junto, chegará num produto final que é a família, chegará num produto final que seja talvez a edificação de uma consciência. Aí, baseado nisso, começando com a professora Majaci, existe um projeto, se eu não me engano, denominado Escolas Sustentáveis, que acontece aqui no estado do Piauí, e vocês lá na Escola Técnica da Universidade Federal do Piauí têm algumas ações. Eu gostaria que você falasse um pouco para o nosso ouvinte sobre isso. O que é esse contexto da educação ambiental na escola, em casa, como é que isso pode chegar a influenciar a nossa vida. Muito boa noite, muito obrigado. Bom, boa noite a todos. Antes, eu gostaria de agradecer o convite. Fiquei muito feliz em estar aqui nesse momento, principalmente com a nossa tutora, que é a professora mestranda Elinara. Fiquei muito feliz quando eu soube que ela tinha sido convidada. Bom, o CTT, que é o Colégio Técnico de Teresina, ele desenvolve várias ações. Uma delas é a existência do curso de extensão de educação ambiental, Escolas Sustentáveis e com Vida. Essa proposta, ela está sendo financiada pelo FNDE, ela está sendo coordenada aqui no Piauí pelo comitê gestor, que é a professora Glória Moura, que é a nossa presidente, e no CTT eu sou a coordenadora. Mas esse projeto, ele não se detém somente ao Colégio Técnico de Teresina. Ele abraça uma dimensão bem maior, que são, no momento, 5 cidades. Quais são elas? São as cidades de Boa Hora, Barras, Batalha, Jatobá e Castelo do Piauí. A nossa pretensão é abraçarmos mais 5 cidades agora em 2015. Como nós sabemos, estamos passando por uma dificuldade financeira, o Brasil todo está em crise, mas assim que o edital sair, nós vamos concorrer novamente para a gente lançar a nossa proposta, não só a nível de especialização, não só a nível de extensão, mas a nível de especialização. E nós queremos agora contemplar toda a região sul do estado. Quais são as cidades? Corrente, Bom Jesus, São Raimundo Nonato, Floriano e Picos. E em termos de ações, como é que isso está chegando? O que está acontecendo em relação, vamos assim dizer, a uma praxis educativa? Bom, o nosso público-alvo são os professores,
que trabalham diretamente nas escolas do ensino fundamental e do ensino médio. São as escolas públicas e as escolas privadas, as escolas municipais e também as escolas estaduais. Os professores, eles desenvolvem ações diretamente na escola onde eles são lotados. Quais são as ações? No geral, você tem a ideia, já que a proposta da escola sustentável é trabalhar os 3 eixos, que é o currículo, a gestão e a estrutura física da escola. No geral, quando se fala em sustentabilidade, faz um link diretamente com a questão do desperdício ou a questão de se investir grandes recursos. Mas, pelo contrário, trabalhar em sustentabilidade significa dizer trabalhar com os recursos naturais em que a escola dispõe e que não se torna muito caro. Basta a escola se comprometer, tanto a gestão da escola quanto os professores, envolver não só os alunos, como também a comunidade local. Todos abraçando a ideia, tudo se torna mais barato, se torna mais acessível. Até porque, né, professora, é indispensável em qualquer ação educativa, e na educação ambiental não poderia ser diferente, que haja um envolvimento socioafetivo, que haja um envolvimento político, que haja um envolvimento de gestão, como a senhora mesmo colocou, e nas pequenas ações, né? Eu acredito que, assim, pequenas ações dentro da escola, como, por exemplo, aproveitar uma melhor luminosidade, reduzir o uso de materiais não reciclados, ter um cuidado com o gerenciamento dos resíduos que são gerados ali, tudo isso vai gerar, obviamente, um conceito e uma concepção que pode gerar uma conscientização. Baseado nisso, chamando ao nosso bate-papo a nossa colega Elinara, você vem do jornalismo, né? E eu gosto muito de fazer um link, uma vez que eu não sou do jornalismo, né? Eu sou da química, sou professor e, entretanto, utilizo muito o processo de aprendizagem a partir do texto científico, do texto jornalístico. E eu acho que esse diálogo entre a ciência e a comunicação, ele deve se dar de maneira mais perene, né? O teu trabalho, na verdade, ele aborda, se eu não me engano, algo em torno do currículo da formação do jornalista. Eu gostaria de saber o seguinte: como é que você vê hoje esse mercado midiático em relação ao contexto da sustentabilidade de uma forma geral, da educação ambiental de uma forma geral, e por que essa curiosidade, vamos assim dizer, nessa pesquisa? Boa noite. Boa noite, Alessandro. Boa noite, Elana. Boa noite a todos os ouvintes. E eu agradeço pelo convite. Eu estou trabalhando atualmente, e aí por eu ter a formação de jornalista, o meu grande questionamento, a princípio, foi ir além da questão dos produtos finais jornalísticos, além do jornal, além da TV, e buscar perceber a formação desse jornalista. Porque a partir da formação do jornalista é que a gente verifica como que esse jornalismo é feito posteriormente. E aí teve toda uma discussão que acabou voltando agora com a questão das mudanças das diretrizes do curso de jornalismo, que deixa de ser comunicação e passa a ser somente jornalismo. A partir dessas discussões, que jornalista não precisa ter diploma para atuar na profissão. E a partir de esses jornalistas que são formados, como é que tem sido a formação desse jornalista para a questão ambiental? E o meu grande questionamento é porque eu sou aluna da UFP, e que eu percebo que existe uma lacuna muito grande. Enquanto aluna, desde quando me formei, a minha formação, a gente não tem uma abordagem sobre a temática. Então, a discussão ela se dá justamente nisso. Se o tema é abordado, como é abordado, e aí a gente tenta perceber como isso acaba influenciando nos produtos finais dos jornalistas aqui do Piauí, de forma geral. Bacana. Inclusive, assim, para deixar registrado, eu acho um grande avanço, né, os programas de pós-graduação estarem capitaneando esse capital intelectual de diversas áreas, né? Uma vez que quando a gente pensa, às vezes, num mestrado desse desenvolvimento, um doutorado de desenvolvimento e meio ambiente, pensava-se antigamente que ele era muito mais restrito às pessoas da área das ciências, né? E hoje não.
Eu acho que essa abordagem transdisciplinar, interdisciplinar, multidisciplinar e, por que não dizer, pandisciplinar, é que vai fazer talvez a diferença. E eu gostaria de ouvir você, Elana, nesse contexto. Você, enquanto aluna de comunicação social e baseado na questão curricular, eu penso o currículo numa perspectiva de um percurso, né? O currículo, ele, por definição, é um percurso a ser seguido. E como é que está sendo esse percurso nessa seara da sustentabilidade, da comunicação científica, do meio ambiente? Como é que está sendo isso na tua visão? Bom, acho que para o jornalista a gente precisa de uma base teórica, antes de tudo, né? Antes de ser jornalista mesmo, de ir para a prática. E na questão da sustentabilidade, do meio ambiente, tudo que envolve meio ambiente, a gente falta muito na nossa base de estudo, né? Na teoria. Porque a gente não sai daqui preparado para isso, né? Sai para outras coisas. A gente aprende economia, a gente aprende psicologia, mas a gente não vai a fundo no meio ambiente, na sustentabilidade. E a gente vê que no jornalismo a gente precisa disso. Porque hoje nós vemos que é nosso futuro, o meio ambiente, a gente precisa estar a par disso, né? Saber o que está acontecendo, o que vai acontecer com o nosso futuro, informar as outras pessoas disso. E nós não estamos sendo preparados para isso, infelizmente. Nossa base acadêmica não tem isso, né? Para informar a gente, para preparar a gente para isso. Mas basicamente isso que eu acho. Nesse contexto, professora Majaci, eu me lembro de uma colocação do professor Denis, né, no nosso último encontro, que é preocupante, porque precisa de informação, de conhecimento para que a gente tome a dimensão do que isso representa, que com a pegada ecológica que nós temos hoje, ou seja, com os hábitos que nós construímos de consumo, né? Vivemos uma sociedade, não podemos, infelizmente, sair disso capitalista, e a sua origem, a sua gênese é no consumo, na produção, na circulação dessas riquezas. Porém, no meu ponto de vista, não precisa ser tão predatista. Nós temos que ter um comportamento menos extrativista. E aí, dentro da tua experiência, professora, como é que você vê isso? Esse processo de construção ao longo do tempo está trazendo um resgate da nossa essência, está transformando esse nosso microcosmo. Como é que você vê isso na tua prática? Eu vejo que já está havendo uma evolução. As pessoas, as crianças já estão mudando o pensamento, estão mudando a perspectiva de se relacionar em casa, de se relacionar na escola. Os profissionais de todas as áreas, já estão tendo áreas particulares, já estão inserindo no seu currículo disciplinas relacionadas com a questão ambiental. Ou na questão da legalização, ou na questão da própria gestão, ou na questão da resolução de problemas ambientais, problemas provocados pela própria sociedade, a questão dos fenômenos climáticos. Quer dizer, todos os problemas já estão sendo discutidos em vários cursos. Os cursos de engenharias, os cursos da área de ciências naturais, os cursos da área das exatas, até mesmo os cursos da área das agrárias. Todos os cursos hoje têm uma disciplina que aborda a temática. Nós, do curso técnico, nós estamos no segundo ano, uma disciplina que é chamada Educação Ambiental para os futuros técnicos em agropecuária, que aborda somente a questão ambiental. Como eles vão trabalhar a questão da água, né, o cuidado com a água, a questão da irrigação, que é uma das atividades que mais consome água, que todo mundo sabe disso, mas nós precisamos de alimentos, né? Como é que se vai alimentar uma comunidade enorme sem ter água? Então nós temos que trabalhar a questão do equilíbrio, o consumo de água e também a produção de alimentos. Até porque dentro de um conceito mais amplo, né? O processo de educação ambiental, ele se dá não apenas na esfera, vamos assim dizer, ecológica, mas ele se dá na esfera política, econômica, social. Em todos os aspectos do ser humano. Vamos chamar o intervalo? Voltamos com Educando Consciências, 6h49. Vamos ao nosso quadro com a Jéssica Libânio, Educando em Casa. Educando em Casa, consciência, ação e cidadania.
Boa noite a você, ouvinte da FM Universitária. Boa noite, professor Alessandro, Elinara, professora Majaci, Elana. Bom, eu sou Jéssica Libani, falando de Educação Ambiental, Educando de Casa. Hoje vai tratar do óleo de cozinha. O óleo de cozinha, após o uso, não deve ser jogado nas pias, nos bueiros, nos ralos ou direto no esgoto, pois o óleo contamina a água do rio e contribui com a morte dos seres vivos desse ambiente. Além disso, esse óleo, quando é jogado de forma errada, vai entupir os canos da sua casa. E o que fazer com esse óleo? Bom, você pode armazenar em uma garrafa plástica e depois disso procurar empresas e ONGs que recebam o óleo e façam essa coleta seletiva. O óleo descartado de forma correta pode ser reaproveitado na produção de biodiesel, sabão, tintas a óleo, massa de vidraceiro e outros produtos. Muitas pessoas utilizam esse óleo para fazer sabão de forma independente. E esse foi o Educando em Casa de hoje. E agora é com você, Elana Maura. Esse foi o nosso quadro Educando em Casa de hoje. Consciências, estamos debatendo sobre educação ambiental e quem está com a gente falando sobre o assunto é a professora doutora Maria Majaci e a mestranda professora e mestranda em desenvolvimento e meio ambiente, Elinara Barros. E vamos continuar o nosso debate, não é isso, professor? Exato. Pegando um gancho na fala da Jéssica Libani sobre a questão do óleo, é importante, de fato, a gente bater nessa tecla, por quê? Só para você ter uma ideia, 1 litro de óleo que a gente derrama, ralo abaixo, ele tem um potencial de contaminar 25 mil litros de água no manancial. Então, se a gente pensar que dia a dia são despejados N litros de óleo, pensando, por exemplo, nessas redes de fast food que despejam centenas de litros de óleo e que muitas vezes não fazem esse descarte de maneira adequada, a gente está, de fato, contribuindo para isso. Pegando esse mote, Elinara, como é que você está vendo já a tua pesquisa? Se você já tem alguns indícios para serem colocados, se já está coletando alguma coisa, se está dentro de uma base teórica, e como foi para, por exemplo, uma jornalista sair para essa dimensão de conhecimento? A minha pesquisa, e aí eu acho interessante destacar, que ela se dá na universidade, e aí meu trabalho ele envolve a Universidade Federal do Piauí e a Universidade Estadual, os 3 cursos, um aqui e 2 na UESP, em Teresina e Picos. A gente trata sobre ambientalização curricular, que é um termo que a gente tem sido usado, que envolve educação, ensino, pesquisa, extensão e gestão. O que é interessante, que a gente tenta trazer a questão do jornalista, para além, digamos, dos muros do próprio jornalismo. É uma coisa que acaba sendo ampliada. Então, buscar sair dessa zona de conforto, entre aspas, porque o jornalista ele é para ser um profissional interdisciplinar. Então, mesmo que eu esteja eu saí de uma área interdisciplinar para ir para outra área interdisciplinar. Então, eu tô dentro ainda da questão interdisciplinar. Então, eu acabei tentando perceber como sair desse campo de jornalista, mas ao mesmo tempo eu estou me mantendo. Dentro do que vem sendo pesquisado, a gente está com uma problemática por conta da mudança do currículo do curso. Está em desenvolvimento, por conta das mudanças das diretrizes. Então, vai ser um novo curso. Mas no curso atual, no curso de comunicação, que hoje funciona na universidade, a gente consegue perceber que existe uma disciplina optativa chamada jornalismo ambiental, que ela não necessariamente ela é ofertada todo semestre. Ela é dentro do jornalismo especializado. Então, a gente acaba percebendo que o jornalista, mesmo que ele seja generalista, ele vai dividindo as questões, as temáticas. Do jornalismo ambiental, ele é dividido, ele é separado nesse jornalismo especializado, que, pelo menos durante os anos que eu fiquei, a gente não teve essa disciplina específica de jornalismo especializado. E aí, a ideia agora é, além de perceber esse currículo que está em formação, o currículo de jornalista está em formação hoje, ter uma percepção de como o professor tem essa visão, já que o professor é o que vai transmitir as informações, querendo ou não, são os professores que guiam muito a formação do profissional de hoje. Muito bem, Elinara.
Eu desejo muito sucesso na sua empreitada e que isso contamine, né? Contamine do ponto de vista positivo. A gente está falando da contaminação negativa, mas existe a contaminação positiva, que é a contaminação do bem. E por falar em contaminação do bem, Elana, existe um evento que vai acontecer, não é isso? Sim, o evento Escolas Sustentáveis, que acontece de 20 a 22 de maio. E eu quero que a professora Majaci fale um pouquinho mais sobre esse evento. Ah, pois não. O nosso evento chama-se Seminário de Educação Ambiental, é um seminário regional de Educação Ambiental e Escolas Sustentáveis. Ele vai acontecer, como você já falou, do dia 20 ao dia 22 de maio, lá no auditório do Colégio Técnico de Teresina. Nós temos 250 vagas e as inscrições já começaram, vão encerrar agora dia 14 de maio. E nós estamos tendo uma procura muito grande pelo evento. As inscrições podem ser feitas tanto no Colégio Técnico, na Secretaria, ou então pelo site da universidade, que é chamado www.fpi.br/semeares. As inscrições, elas são cobradas uma taxinha para estudante de R$15, estudantes do ensino médio, técnico e tecnológico, estudantes de graduação R$20 e outros profissionais R$25. Os professores que têm interesse em apresentar algum trabalho, eles podem apresentar o trabalho, não vai ser cobrado nenhuma taxa acrescentada na apresentação do trabalho. Bom, eu gostaria só de falar mais ou menos a programação, é possível? Na verdade, assim, o nosso tempo está Bem no rapidinho. deadline. Mas Bem assim, rapidinho. Só fale e falar a gente se compromete de de uma maneira colocar geral. isto também na nossa rede social, no Facebook. Eu só vou resumir aqui. Ok, professora. Vai ter algumas mesas redondas, né, onde vai ter algumas experiências exitosas em educação ambiental Ótimo. e sustentabilidade com alguns órgãos. Quais são eles? Uma escola ecológica, que tem aqui em Pedro II, em Campo Maior também, vai ter uma escola que vai fazer algumas apresentações, Buriti dos Montes, e um projeto também de meta-reciclagem, que é o do Movimento pela Paz. Nós temos também outras mesas redondas, com o professor Milcides coordenando, a professora Neide Coriolano, que é do Ceará, ela vai falar sobre turismo sustentável. E também temos a apresentação de alguns professores que vão apresentar o trabalho que eles ganharam o prêmio aqui de ideia sustentável. Por sinal, eu quero até deixar no ar a importância que tem o trabalho deles, que isso fez com que gerasse, né, uma gama de estudantes que, a partir desse trabalho que eles desenvolveram, eles contaminaram de forma positiva outros estudantes e que também vão apresentar esse trabalho no dia do evento, no dia 22. O encerramento vai se dar exatamente com a apresentação desses trabalhos. Muito obrigada. Nada, professora, a gente é que agradece. Na verdade, a gente gostaria de deixar o canal aberto por horas e horas, mas é porque, infelizmente, o nosso tempo não é reciclável. Agora, também, deixando o registro do projeto Ideia Sustentável, um abraço para o professor Marcos Lira, lá do CT, ele que, junto com outros, obviamente, está à frente disso. E a gente se despede agradecendo a presença da professora, agradecendo a presença da Elinara, da Jéssica, do Douglas, enfim, de toda a nossa produção. E espero contar com a audiência de vocês na próxima semana. É isso mesmo. Educando Consciências fica por aqui, mas vocês podem acompanhar a gente ainda pelas nossas redes sociais, nosso Facebook, que é programa Educando Consciências, nosso Twitter, que é @educando, o nosso Instagram, onde você acompanha as fotos, os vídeos, aqui no estúdio, que é Educando Consciência, tudo junto, tá? Então, próxima semana a gente volta e a gente encerra o programa de hoje com a poesia de Thiago de Mello, não é isso, professor? O poeta da floresta. É isso aí. Tchau, tchau.